Paz do Senhor, querido, amém? Paz do Senhor, irmãos. Nós estamos aqui direcionados a falar de um texto que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, no verso de número 42 ao 47. Se você quiser acompanhar com a gente, Atos 2, do verso 42 ao 47, que diz assim: E eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. E na alma de cada pessoa havia pleno temor, e muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. E todos criam que estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens e dividiam sobre todos, segundo a necessidade de cada um. Diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo e partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. No verso 47, e louvando a Deus por tudo e sendo estimado por todo o povo. E assim, a cada dia o Senhor ajuntava a comunidade e as pessoas que iam sendo salvas. Até aqui. Nós queremos falar sobre a importância de três pilares fundamentais da igreja de Atos, da igreja de Cristo, que é o ensino, que é a comunhão e oração, e as orações. A importância desses três pilares. O ensino, a gente vai ver várias passagens de Jesus, ele se referindo assim, e ensinando, Jesus saiu dali e foi ter com a multidão, ou atravessou o mar. Em João 8 fala que Jesus estava ensinando quando trouxeram aquela mulher adúltera e tentaram apedrejar, trazendo a Jesus um questionamento. A lei fala que tais mulheres devem ser... Aí Jesus escrevendo no chão e fala: olha, aquele que dentre vós que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então Jesus ele estava ensinando e depois vieram até Jesus. Em outras passagens também fala. Mas o que me chama a atenção é que muitas das vezes nós não conseguimos enxergar isso de uma forma concreta, porque o ensino tem sido deturbado. As pessoas têm assistido uma pregação ou um evangelho onde as coisas materiais têm tomado lugar do verdadeiro evangelho, da palavra de Deus. Se a gente tiver por conta da gente só ler essa palavra, só da gente ler, ela por si só, ela já germina a semente, ela fala por si só. Mas a gente tem visto que o ensino tem sido distorcido. A comunhão da igreja tem sido dispersa, onde cada um vive para si, onde cada um vive do seu modo, ou cada um cuida da sua vida. Ninguém se preocupa com quem está do lado, ninguém se preocupa com o necessitado, ninguém se preocupa com aqueles que estão perdidos. E a oração nada mais é do que uma intimidade com Deus. Uma intimidade que faz a gente estar tão próximo de Deus como eu estou aqui do pastor. Tão próximo de alguém que eu desejo estar próximo dele. Eu não consigo acreditar num evangelho onde eu quero morar no céu, mas eu não quero ter uma intimidade com o dono de lá. Eu quero ir para o céu, mas eu não quero ter a comunhão com o irmão da igreja A ou da igreja B. Eu quero morar no céu, mas eu não quero aprender com Jesus nas escrituras. Né, pastor? Não dá. Irmãos, eu vejo esse texto aqui que fala a respeito de perseverar na doutrina. E a gente vê o quanto, até os dias de hoje, a gente busca fazer isso, perseverar na doutrina. Talvez você já tenha ouvido algumas coisas que você diz: uai, mas eu não estou conseguindo enxergar isso aqui na minha Bíblia. Talvez você já ouviu algumas coisas que você procura e acaba não achando. Verdade. E eu acho que o grande interesse aqui deles perseverar na doutrina é justamente trazer para si o desejo de manter fiel a Escritura que eles aprenderam. Sequência aos ensinamentos. Jesus ele trouxe uma mensagem. Jesus ele nos entregou uma mensagem. E toda a mensagem de Jesus estava nas Escrituras. E quando esses apóstolos recebem essa mensagem de Jesus, eles desejam transmitir essa mensagem de modo fiel. Mas da mesma forma que nos dias de hoje nós vemos pessoas deturpando essa verdade que nós recebemos,
nós vemos também que naquele tempo acontecia da mesma forma. Havia deturpação, havia muitas vezes pessoas que usavam de forma errada a palavra de Deus. Haviam pessoas que usavam a lei para destruir aquilo que Jesus tentou construir. E nós temos que entender que o desejo desta igreja primitiva, da igreja de Atos, era justamente se manter fiel, não aquilo que a lei de Moisés muitas vezes pregou, não aquilo que muitas vezes a lei engessava no homem, mas aquilo que Jesus nos trouxe. Há uma graça que nos foi derramada quando nós recebemos esse Deus. Então que você entenda nessa noite que Jesus de alguma forma quer mostrar para você que assim como a igreja primitiva buscava se manter fiel, perseverar na doutrina, eu e você precisamos perseverar, precisamos manter fiel a nossa convicção de quem é Deus na nossa vida, do que Ele nos ensinou, do que todo dia nós aprendemos com Ele, do que todo dia nos é revelado através do Espírito Santo, e nos manter fiel a essa revelação, nos manter fiel a essa entrega que o próprio Deus nos recebeu e nos entregou. E quando fala a respeito de comunhão, eu entendo que quando nós nos reunimos aqui como igreja, porque onde houverem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei, assim diz Jesus. É verdade. Nós cremos que esta igreja ela se faz presente quando nós temos essa intenção. E a comunhão, ela era de pessoas que tinham a intenção de buscar a Jesus. Talvez você que está assistindo esse vídeo aí na sua casa está pensando, eu tenho esse desejo, eu quero de alguma forma sentir essa presença, eu quero de alguma forma ver com que, da mesma forma que Jesus agia na igreja de Atos, eu quero ver com que Ele age na minha vida, quero que Ele age na minha família, quero que Ele age com os meus amigos. Ele pode agir na sua vida quando você viver em comunhão e tiver um só propósito. Como diz aqui, partir o pão. Não é qualquer pessoa que você chama para comer um pão na sua casa. Você só chama para comer pão na sua casa quem você tem intimidade. Quem você conhece a fundo. E Jesus quer isso com você, Ele quer ter intimidade contigo. Ele quer que você o chame também para partilhar dos seus anseios, dos seus desejos. Ele quer ter essa comunhão contigo. E talvez você precise de mais pessoas. Talvez você precise de um amigo. Talvez você precise de um irmão para te estender a mão. Talvez você aí está desesperado. Não sei a situação que você se encontra. Mas eu sei que Jesus ele tem para nós algo novo todos os dias. É verdade. A palavra dele é fiel. A palavra dele nos revela coisas extraordinárias. E gera em nós uma fé que nós não temos de nós mesmos. Então nós temos que ter essa comunhão. Procure alguém do qual você possa compartilhar de Jesus. Procure pessoas que te incentivem a buscar o reino. Porque isso é maravilhoso. E o verso 43, esse capítulo que nós estamos lendo, diz: em cada alma havia temor. Faz quanto tempo que você não ouve uma pessoa dizendo assim, mas eu cometi um pecado, eu realizei uma coisa que Deus não se agrada? Faz quanto tempo que você não vê alguém do ministério dizendo assim, cara, eu não estou exercendo com excelência, eu preciso mudar? Porque esse temor, ele se foi. Muitas vidas perderam o temor. Então que você venha refletir sobre a sua vida hoje. Que você venha olhar para você e ver se realmente você não perdeu um pouco desse temor que faz parte da nossa vida. Tenho certeza que assim como o Tom aqui, a gente enfrenta muito isso. Às vezes você olha para si e fala, meu, eu sou indigno, cara, eu sou tão falho. Porque ainda resta em nós esse temor, esse sentimento de dizer, tudo que eu faço para Deus ainda é pouco. Tudo aquilo que eu tento realizar de certo ainda é pouco, porque Jesus é perfeito. E o nosso padrão de perfeição jamais pode ser homens, jamais pode ser pessoas. O nosso padrão é Cristo. E quando nós olhamos para Cristo, então nós vemos o quão pequenos somos, o quão falho nós somos. E que você possa, no nome de Jesus, olhar para Ele todos os dias, ter Ele como referência na sua vida. Porque eu tenho certeza que quando você olhar para Ele, ainda que as lutas venham, as dificuldades venham, as frustrações venham, o choro venha, Ele vai estar lá, e Ele vai ser perfeito, e Ele vai realizar tudo aquilo que você não pode, Ele vai te entregar tudo aquilo que você não tem em si mesmo. Só Ele pode te dar. E você vai ter esse temor descrito aqui, ó. Porque quando eu tenho temor, diz assim, muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Por quê? Porque eles criam, porque eles viviam, porque eles tinham temor, porque eles entendiam que não era deles, não vinha deles. Tem muita gente hoje querendo fazer uma obra que é sua, querendo entregar algo que é seu.
E nós não podemos nos esquecer que tudo que nós temos, tudo que nós somos, foi Jesus quem nos entregou. Foi Jesus quem nos deu. Aleluia. Portanto, que esse temor venha agir na sua vida, venha agir na minha vida, e que nós possamos, assim como esses servos aqui, né, ter comunhão, ter temor. Para você que precisa que Jesus entre na peleja na sua vida, para você ele é o leão da tribo de Judá. Para você que precisa que Jesus te console, a Bíblia fala que ele deixou um consolador. Aleluia. Para você que precisa de um amigo, no Evangelho de João fala aqui assim, olha, eu não vos chamo mais de servo, mas te chamo de amigo. Porque tudo que eu tenho aprendido do meu Pai tenho vos feito conhecer. Então você tem um amigo com quem você pode contar. E nessa questão do temor que o pastor estava falando, eu me lembro que há um texto da Bíblia que fala assim, ó, apresentai ao Senhor como um obreiro aprovado. Às vezes eu tenho em mim, eu não gosto de oferecer algo para Deus que eu não preparei. Eu não gosto de subir para tocar sem ter pelo menos meditado, ou sem ter saído de casa sem orar, ou sem ter estudado aquelas canções que eu vou apresentar para Deus. Porque eu não quero chegar lá e simplesmente oferecer, Deus, é isso aqui que eu tenho. E muitas das vezes a gente não sente a presença de Deus dentro da igreja, ou até mesmo dentro da sua casa, aonde você, no seu trabalho, ou quando você se tranca no banheiro para orar, porque às vezes você está angustiado e você, cara, Deus, onde é que o Senhor está? Aí que eu vejo que o Senhor, ele trabalha. Quando nós estamos no mesmo propósito, Com certeza. no mesmo pensamento, quando a palavra ela é alinhada com o louvor, quando eu me alinho com o diácono, quando eu me alinho com o presbítero, quando eu sou auxiliar do meu pastor ali, naquela obra que não é nossa. As pessoas acham que a obra é nossa, é eu que faço, irmão. Lá em Gênesis fala que Jesus, ele sempre vai usar o plural. Façamos nós, o homem, façamos nós a nossa imagem e semelhança. Outra hora você vai ver um discípulo, mestre, ensina-nos a orar. Ele poderia falar, mestre, me ensina a orar. Exatamente. Mas o reino de Deus não é eu faço, é façamos nós. É coletivo. Exatamente. Ninguém constrói nada sozinho. Essa igreja aqui, ela prevalecia sobre as perseguições, sobre as calúnias. No capítulo de número 3 você vai ver que as pessoas vão dar eles por embriagado, né? Porque a presença de Deus era tão tamanha e tomou conta daquele lugar que deram ele como embriagados. Mas não é a presença de Deus. Eu vou falar uma coisa para você aqui em nome de Jesus. O que faz a diferença não é o que você tem. Exatamente. Não é aquilo que você possui. Não é o seu status, não é o seu rótulo. O que faz a diferença na minha vida, na vida do pastor, na vida da minha família, é a presença de Deus. Exatamente. É a presença de Deus, porque onde Jesus passou, por onde que ele passou? A Bíblia fala aqui no capítulo de número 1 de Atos que Jesus andou, depois da ressuscitação, 40 dias para instruir as direções. Olha, ficar em Jerusalém, sabe? Para que Matias ficasse no lugar de Judas ali. Eles escolheram ali para substituir, porque era necessário o obreiro para aquela obra, que não seria fácil. Às vezes você está passando por dias tortuosos e dias trabalhosos, assim como nós passamos também. Mas o que me motiva, aleluia, é a glória que há de vir, é a glória vindoura, é a presença de Deus que quando você clama no seu quarto, no seu particular, ou até mesmo dirigindo o seu carro, a sua moto, ou no ônibus, ou no metrô, onde você quer que você esteja, e Deus te responde, e Deus se preocupa com as mínimas coisas. Olha que interessante, no verso de número 46, e diariamente continuavam a se reunir no templo, e partiam o pão em suas casas, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Diariamente, era todo dia, estavam juntos, coletivo. Aí que a gente entra no método de reino de Deus. Não é eu que faço. Não é o pastor que faz sozinho a obra. Porque ele sozinho... A Bíblia fala, né? Se o Senhor não guardar, em vão vigia o sentinela. Então, eles estavam unidos no ensino, perseverando naquilo que Jesus tinha ensinado a eles.
eles estavam reunidos na comunhão, tinham tudo em comum, partilhavam dos seus bens, dividiam com aqueles que não tinham, tinham a empatia, né, de ver a necessidade do próximo, ou a compaixão, se você preferir assim essa palavra, de se pôr no lugar, de ser útil de uma forma direta e objetiva. Porque esse negócio de falar, eu vou orar por você e não fazer nada, desculpa, é só religiosidade, né? É só religiosidade. Mas, pra gente estar finalizando esse vídeo, lembra-se disso. Se você precisa que Jesus peleje na sua vida, Ele é o leão da tribo de Judá. Se você precisa de um consolo, a Bíblia fala que Ele deixou o Consolador. Se você precisa de um amigo, Ele é o amigo que você precisa. Nesse sentido, no verso de número 47, louvando a Deus por tudo e sendo estimado. E assim Deus dava o crescimento e aquela igreja crescia. E à medida que as pessoas eram sendo salvas, olha que interessante, pastor, elas não eram convertidas. Exatamente. Elas não mudavam só a rotina de trabalhar e não... Eram salvas, alma salva. Se você soubesse o valor que tem uma alma, vale mais que esse mundo todo corruptível que a gente vive. Salvas. Eu vou falar uma coisa para você, não desista do seu chamado. Jamais. Não desista da sua chamada, não desista de acreditar nessa palavra. Sabe por quê? Porque existem pessoas que precisam ouvir o seu testemunho. Existem pessoas que precisam ouvir o conhecimento que Deus te deu. Para que elas possam ser aqui, ó, igual no verso 47, salvas, saradas, libertas. A palavra fala que se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus tem liberdade para você voar em lugares mais altos, para te levar em lugares em Cristo, em intimidade mais profunda. Eu creio que naquela passagem de Mateus, onde Jesus vai e leva Pedro, Tiago e João naquela transfiguração no monte, não foi para todos. Não. Foi para quem tinha intimidade, comunhão, partilhava do mesmo propósito. Tem coisas que Deus vai revelar só para o pastor. Tem coisas que Deus vai revelar para mim. E tem coisas que Deus vai revelar para nós. Exatamente. Essa é a multiforme graça de Deus. É para você. Continue firme no seu mistério. Crendo em nome de Jesus. Não desanima. Não para. Salomão fala em Eclesiastes que de tudo que se vê o fim é. Teme a Deus e guarde os seus mandamentos. Exatamente. Se você procurar defeito e olhar para mim, você vai achar defeito em mim. Se você olhar às vezes para o pastor, você vai ver alguma falha nele. Porque somos sujeitos a isso, né, pastor? Exatamente. Muita Mas falha. se você olhar para Cristo, se o padrão de excelência for Cristo, irmão, você está bem. Nunca cai. Você não vai se arrepender. Às vezes você está frustrado na sua comunidade. Às vezes você viu alguma coisa errônea e você não compactua com aquilo. Irmão, eu falo para você, olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Olhe para Ele. Ele é o nosso alvo, Ele é a nossa referência, Ele é o nosso exemplo. E eu creio que no nome de Jesus, assim como nós estamos vendo aqui, que é possível ter uma igreja que se ajunta para aprender, se ajunta para partir o pão na comunhão. E em orações, intercessões, nós vamos ver vários relatos na Bíblia que Jesus ele se retirava para orar, que Jesus ele se retirava para tomar uma decisão, para escolher os 12 apóstolos, que até no dia do Monte das Oliveiras, lá no Getsemane, ou no Monte Caveira, como você preferir, ele pediu para que o Pedro e os discípulos ali vigiassem com ele em oração, e aí Jesus volta, e a Bíblia fala que por 3 vezes ele pediu, passa de mim, Senhor, esse cálice, mas seja feita a tua vontade. E às vezes você vai encontrar pessoas dormindo, Com certeza. igual Jesus encontrou. E você mais ama. E está partilhando o pão do dia a dia contigo. E você fala, cara, você não consegue vigiar comigo, pelo menos 1 hora. Levantai para que não entre em tentação. E Jesus ali repreendeu eles, ali corrigiu eles ali, em amor. Mas aquilo que ele tinha que passar, ele passou. E pela misericórdia de Deus e pelo amor infinito, ele nos alcançou. Eu acredito que se você
tiver o princípio desse texto no seu coração, você pode fazer a diferença na sua comunidade. Com certeza. Você pode fazer a diferença na sua escola, no seu trabalho, na sua casa, para os seus vizinhos. Porque o reino de Deus não é eu faço. Façamos nós, pastor. Exatamente. Eu achei interessante aqui que a gente falou a respeito de diariamente perseverar, unânime. Eu estava comentando com o Tom que a gente, quando fala a respeito de buscar no templo, perseverar no templo, eles aprendiam. O templo era um lugar onde eles aprendiam um pouco mais a palavra. E quando eles chegam na casa aqui, para o momento de comunhão, quando eles partiam o pão na casa, né? Quando eles tomavam as refeições com alegria, eles iam nesse momento de comunhão louvar a Deus. Talvez você está olhando isso aqui que a gente está fazendo, não está entendendo muito bem, né? Quando a gente se reúne em casas, não é simplesmente para ensinar, mas a gente está aqui para louvar a Deus, para de alguma forma entregar aquilo que nós temos. E que você também venha fazer isso. Quanto tempo faz que você não faz um culto na sua casa? Um culto doméstico? Quanto tempo faz que você não tem um momento como esse com a sua família? Em oração com os seus, né? E quanto é bom, né? A gente tem esse princípio aqui na palavra de Deus de perseverar unânime, né? De buscar, de partir o pão. Chama um amigo seu. Aproveita essa oportunidade que você tem de falar de Jesus para ele. Não, pastor. Talvez é isso, né? É sinceridade. Então tá mostrando aqui. É você se abrir diante de Deus e mostrar quem você é. Porque ainda que talvez alguém que você conhece não te conheça bem, Jesus, ele conhece o nosso íntimo. Jesus, ele sabe exatamente o que você está passando. Você não precisa falar. Você não precisa pôr para fora muitas vezes. Ele conhece aquilo que está aqui, ó, aquilo que ninguém vê. E quando nós olhamos para esse texto aqui, nós vemos que eles louvam a Deus com simpatia. Era todo mundo alegre, era todo mundo animado, querido. Você serve a Deus. Você não tem que ficar cabisbaixo, não tem que ficar chorando. Talvez o momento seja difícil, mas aquilo que há de vir, aquilo que nós cremos que virá, Aleluia. É muito maior que tudo isso. Aleluia. É muito maior que toda a dificuldade de hoje. E nós temos que ter um sorriso no rosto por dizer: eu sei que o meu Redentor vive. E no final ele vai se levantar ao meu favor. Nós cremos que ele vai se levantar, que ele vai abençoar a minha vida e a tua. Não só na glória, aqui também, mas nós cremos que acima de tudo o que nos importa é o que virá lá. É o que nós colheremos lá. E é interessante também que ele termina esse verso 47 dizendo: enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor as pessoas que iriam ser salvas. Muita gente acha: não, mas a igreja está se enchendo, as coisas estão acontecendo porque eu estou trabalhando, porque eu estou fazendo. Querido, olha o texto aqui, ó. Enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor. É Deus quem leva, quem conduz as almas. Cabe a nós mantê-las. É Deus quem realiza. Cabe em nós abrir o coração, de se colocar ao dispor. Então, querido, entenda uma coisa: Deus vai mandar almas, Deus vai abençoar a tua igreja e o teu ministério, quando você de alguma forma entender que é Ele quem vai mandar. E Deus só manda para o ministério quando o ministério está pronto para tratar, quando o ministério está pronto para ajudar, quando o ministério está pronto para direcionar e cuidar dessas ovelhas que hoje estão desgarradas. Mas Deus pode estar um dia mandando aí. Assim como eu um dia fui designado a um lugar, você também, o Tom também. Aleluia. E hoje nós estamos servindo a Deus. Mas que nós não apenas olhemos para nós, mas aprendamos a olhar que tem pessoas que também precisam. E a minha boca e a tua boca jamais se calará. Porque nós vamos levar Jesus, independente do meio. O importante é que o nome dele seja glorificado. Amém, irmãos? Deus abençoe sua vida. Compartilha aí esse vídeo com alguém. Divulgue lá na nossa página, lá, dá uma força, dá um like lá. Porque de uma forma simples a gente está tentando trazer uma mensagem verdadeira da palavra de Deus. De que Cristo é aquele que nos reme, é aquele que nos salva, aquele que nos sara, é aquele que se importa com a gente. É aquele que acredita em você. Com certeza. Ele acredita em você. Às vezes você mesmo não acredita, mas Deus acredita em você. Com certeza. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala lá, Paulo fala aos Efésios, que Ele nos gerou nele. Nele, foi antes do ventre da sua mãe, foi nele. Então Ele te conhece. Eu vim dizer para você, você tem valor.
Você tem valor. Jesus Cristo te ama assim como ama nós. Você tem valor, acredita. Acredita que Deus pode fazer infinitamente mais na sua vida. Deus abençoe você. Deus abençoe. Deus é contigo. Confia, continua crente. Firme nas promessas. Deus abençoe, meus irmãos. Deus Fiquem abençoe, na paz. Na paz.